Boa noite. Polícia Federal realiza operação de combate à pornografia infantil em todo o país. Só aqui no Rio Grande do Norte foram 105 mandados de busca e apreensão de arquivos. A ação foi realizada também em mais 13 estados, além do Distrito Federal e outros 6 países. E você vai ver ainda, de janeiro a agosto deste ano, houve um aumento de 12% no número de boletins de ocorrência envolvendo violência sexual contra crianças e adolescentes em Natal, isso no comparativo com o mesmo período do ano passado. Os dados foram revelados pela Delegacia da Criança e do Adolescente. E aqui no estúdio eu vou receber o presidente da Fundação de Atendimento Socioeducativo, Herculano Campos. Hoje é quarta-feira, 4 de setembro de 2019 e o Band Cidade começa agora. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal, a STTU, começou hoje os testes de um novo semáforo na Avenida Hermes da Fonseca. O equipamento não foi instalado em um cruzamento e deverá servir exclusivamente para fluxo de pedestres. O novo semáforo fica na Hermes da Fonseca, na altura da ABB, no trecho entre a Avenida Alberto Maranhão e a Rua Joaquim Fagundes. Os testes aconteceram durante toda a manhã, o que deixou o tráfego na região mais lento. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, a intenção ao implantar o novo semáforo é dar mais segurança para os pedestres. Qualquer faixa de pedestre, em qualquer lugar que bote, é válida. A STTU não informou se o semáforo será acionado somente por meio do botão do pedestre ou se terá algum tipo de sincronização com os demais já instalados no trecho. Falando sobre polícia, isso porque a Polícia Federal deflagrou hoje a 5ª fase da Operação Luz na Infância, que combate a exploração sexual contra crianças e adolescentes. Essa ação cumpre 105 mandados de busca e apreensão de arquivos com conteúdo relacionados à pornografia infantil no Rio Grande do Norte e em mais 3 estados, além do Distrito Federal e outros 6 países. A operação foi acompanhada pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília, com ações coordenadas pelo próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública e o apoio da Polícia Civil. No total, 656 pessoas, entre policiais e agentes da lei, estão envolvidos no trabalho de investigação. 5ª fase da Operação Luz da Infância e toda a atenção e os desdobramentos apontando para um enorme esquema internacional de pedofilia, um enorme esquema de pornografia infantil. Observem que o Rio Grande do Norte está inserido nesse contexto como um dos 14 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, em um contexto não nacional, mas em um contexto internacional. Esta é a 5ª fase e eu me arrisco a dizer, sem medo de errar, que deveremos ter sim outros desdobramentos. Lamentavelmente, a internet hoje se tornou um fortíssimo cenário desse tipo de crime que precisa ser investigado e punido exemplarmente. A Delegacia Especializada em Defesa da Criança e Adolescente apresentou dados sobre a violência e abuso sexual envolvendo menores de idade. O número de denúncias, boletins e inquéritos cresceu de 2018 para cá. De janeiro a agosto deste ano, houve um aumento de 12% no número de boletins de ocorrência envolvendo violência sexual contra crianças e adolescentes em Natal, em relação ao mesmo período de 2018, segundo a Delegacia Especializada na área. As denúncias cresceram também, chegando a quase 70%. Em consequência disso, as investigações foram intensificadas em mais de 22% de inquéritos instaurados nesse período. As pessoas estão mais conscientes, elas estão buscando mais a delegacia, é tanto que os números estão aí, aumentou o número de registros de ocorrência e também aumentou o número de denúncias. A grande maioria são meninas, elas são do sexo feminino, a nossa vítima, e a incidência, assim, a idade, como foi falado, é de entre 8 e 15 anos de idade. Os meninos, eles são vítimas também, mas de um menor número. Acredito que, fruto também da nossa sociedade, que ela é eminentemente machista, acontece uma procura menor das crianças do sexo masculino. De acordo com a titular da Delegacia Especializada na Defesa da Criança e Adolescente, os principais crimes envolvem estupro de vulnerável cometido contra menores de 14 anos e um cada vez mais constante, o aliciamento dos jovens pela internet, principalmente via redes sociais.
O que a gente vê que tem maior incidência é o estupro de vulnerável, que ele está lá no Código Penal, é o artigo 217-A. Porque o estupro de vulnerável, o legislador entendeu que abaixo dos 14 anos, a vítima ela não tem condições de discernir o que é crime ou não. Então, não necessariamente tem que ocorrer o ato de violência física. Um toque íntimo, uma carícia, uma manipulação genital já configuraria o crime. E o que a gente também tem se deparado bastante no dia a dia são crimes cometidos através das redes sociais. A delegada explica ainda que, além do trabalho ostensivo de investigação dos casos, é necessária ações de prevenção contra esses crimes. Tentando divulgar em palestras, nas escolas, da importância, porque no primeiro sinal de que o abuso sexual, ou ele se configurou, ele está para se configurar, a vítima ela já tem a consciência disso. E daí ela pode comunicar ao responsável legal dela, ela pode fazer essa denúncia e evitar até que esse mal seja maior. A polícia trabalha nessa perspectiva de um aumento de 12%. Mas o registro, a incidência é maior ainda. Isso porque há a subnotificação, há violência praticada dentro de casa, que não chega, lamentavelmente, não chega para a informação da polícia. Esse é um aspecto que revolta muito. O papel da Polícia Civil é essencial, o papel da família é essencial e o papel da gestão pública também. Afinal, essas crianças precisam de uma atenção, porque a violência de hoje deixa marcas para a vida toda. São grandes consequências, grandes reflexos que essas crianças sofrerão pelo resto da vida. Mas de agora, do presente, é punir exemplarmente esses criminosos. Mudando um pouquinho de assunto, falando sobre política. Sem dinheiro em caixa, o prefeito de uma cidade no interior do Rio Grande do Norte tomou uma atitude quase desesperadora. Reuniu a população para avisar que o município estava praticamente falido e suspenderia os pagamentos a servidores. Mas o salário dos vereadores, esse foi mantido. Nas ruas de Bento Fernandes, a 90 quilômetros de Natal, não se fala de outra coisa. O assunto do momento é que a prefeitura está assim no estado que está, né? Teve uns que recebeu, teve outros que não, né? Na semana passada, o prefeito reuniu os moradores para dizer que a prefeitura estava quebrada e que poderia fechar as portas. Muita gente interpretou o anúncio como um pedido de falência da cidade de 5.500 habitantes. O prefeito Júnior Marques, do MDB, explica que não foi bem assim. Na verdade, a cidade ela foi decretada calamidade financeira. Alguns serviços básicos, como a guarda municipal e a coleta do lixo, estão paralisados. A escola chegou a ficar fechada na semana passada. A situação financeira de Bento Fernandes foi agravada devido a uma dívida previdenciária de 4 milhões de reais, contraída entre 2011 e 2012. Este ano, a Justiça determinou o pagamento e dividiu o montante em 69 parcelas de R$ 73 mil. As 5 primeiras não foram pagas e as contas do município foram bloqueadas pela Justiça. Eu não achei justo, né? Eu acho que tinha que ter sido feito mais um planejamento, ver a condição do município, se realmente suportaria essa quantidade de precatório, não que não fosse para a gente pagar. Bento Fernandes sobrevive exclusivamente de ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios. Tirando o desconto obrigatório da educação, sobram cerca de R$ 500 mil. Mas a folha de pagamento consome sozinha cerca de 590 mil. De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, 1/3 das 5.570 cidades brasileiras terminaram 2018 nessa situação, com dificuldade para pagar salários e fornecedores. De acordo com o prefeito, os servidores da saúde, parte dos servidores da educação e ainda os vereadores da cidade estão com os salários em dia. Os 9 vereadores de Bento Fernandes recebem por mês cerca de R$ 2.900. O prefeito reduziu o próprio salário de R$ 15 para R$ 9 mil e o dos secretários para R$ 2.500. O embate entre executivo e legislativo é apontado como o principal motivo para a manutenção dos salários dos vereadores. É que são eles que podem pedir a cassação do prefeito por falta de pagamento, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal. Já o seu Manuel, que é gari na cidade há mais de 20 anos, está sem trabalhar desde a última sexta e ainda não sabe
quando vai receber o salário de agosto. Olha aí o lixo está acumulado, né? Não tem limpeza, não tem nada. O dinheiro que ia entrar aí, eu não sei se ele vai pagar alguma coisa ou se não, se vai continuar assim. Continuar não tem trabalho, não. Isso é uma irresponsabilidade, uma vergonha sobre todos os aspectos. O prefeito acha o quê? Que é só simplesmente fechar o município e dizer, não, está falido, vivemos uma crise financeira. Só que o prefeito não assumiu hoje, não. O prefeito foi candidato na eleição municipal passada, ganhou e está no exercício há mais de 3 anos. O prefeito, ele tem sim toda a responsabilidade. E se ele não tem mais competência e compromisso com o município, renuncie. Por que ele não renunciou? Porque é o interesse de manter a aliança política e administrativa com a Câmara Municipal daquela cidade. Por que simplesmente trazer um direito para uns e não para outros, como é o caso do Gari, que não recebeu o salário, agora os vereadores recebem os seus salários. E me chamou muita atenção. O prefeito da pequena cidade de Bento Fernandes, com 5.500 municípios, ele tem um salário quase semelhante ao da governadora do estado do Rio Grande do Norte, que administra o estado com 3,5 milhões de habitantes. O prefeito da cidade de Bento Fernandes tem sim que ser responsabilizado. Ele tem sim que responder sobre todos os seus atos, inclusive sobre a falência a que ele levou o município. Afinal, ele não chegou hoje nem ontem na prefeitura municipal. Vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, dia 5 de setembro. Em Natal, o dia será de sol, com algumas nuvens, mas não chove. A mínima é de 24 graus e a máxima de 30 graus. Em Grossos, na região oeste, a quinta-feira será ensolarada. Mínima de 22 graus e a máxima de 37. Já em Lajes Pintada, região do Trairi, vai fazer sol, sem previsão de chuvas. Mínima de 24 graus e a máxima de 35. O Band Cidade volta em instantes. O pedido de tombamento do Hotel Reis Magos em Natal foi negado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Essa decisão foi publicada pelo Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização do IPHAN. Apesar de considerar a estrutura do Hotel Reis Magos um elemento importante na compreensão da evolução urbana da capital, o IPHAN aponta que não há elementos significativos que justifiquem o tombamento. Agora, resta o parecer da Secretaria Estadual de Educação e Cultura, ainda sem data para ser emitido, para que aí sim a empresa proprietária possa proceder com o processo de demolição. Na verdade, essa discussão toda sobre o tombamento ou não do Hotel Reis Magos é uma discussão que já está superada, porque o Hotel Reis Magos, quem passa ali pela Praia do Meio, olha para o prédio, vê que o prédio já tombou há muito tempo. O tombamento que discutem já está superado porque foi tombado no sentido de caído, está aos pedaços o Hotel Reis Magos. Essa discussão agora está sendo aos poucos superada como uma grande novela. Espera-se da Secretaria Estadual de Educação, claro, que mantenha o mesmo entendimento. Não há o que tombar se o prédio já caiu, por si só já tombou. Mudando um pouquinho de assunto, porque a Marcha para Jesus já tem data definida para acontecer em Natal. O evento, que faz parte do calendário da cidade, mas que ficou parado nos últimos 3 anos, será realizado em 2019, exatamente no próximo mês, no dia 5 de outubro. A edição 2019 da Marcha para Jesus foi lançada hoje pela manhã na Arena das Dunas. O evento acontece em várias partes do Brasil e do mundo e reúne diversos fiéis do cristianismo. Este ano, a marcha será realizada no dia 5 de outubro. A expectativa da organização é que cerca de 50 mil pessoas participem do evento. E aberta para todo o público, para toda a sociedade. Vai acontecer no dia 5 de outubro, saindo às 14 horas, de frente ao Midway, e fazer um percurso com 3 trios elétricos, com bandas de fora, bandas daqui da cidade, até o Arena das Dunas, onde haverá uma grande concentração. A Marcha para Jesus conta com o apoio da Prefeitura de Natal, que garante a realização do evento em 2019, após 3 anos de paralisação. Onde há uma ação que prega o amor, a compaixão, a fé, temos a responsabilidade, como profissional, como gestor, como cidadão, de apoiarmos e estarmos juntos. A programação deste ano vai contar com atrações locais
e nacionais. Tabata vai estar cantando, eu estarei cantando, teremos também algumas atrações nacionais e eu quero convidar você, dia 5 de outubro, a fazer parte dessa festa, vai ser tremendo. Chama a família, chama os amigos, vamos cedinho lá para a concentração às 15 horas, lá no Midway Mall e seguiremos até o Arena das Jonas, onde ainda teremos um palco com muitas atrações. Você é o nosso convidado. No próximo bloco, eu recebo aqui no estúdio o presidente da Fundase, da Fundação de Atendimento Socioeducacional, Herculano Campos. O Band Cidade volta já. De volta com o Band Cidade. E eu recebo aqui no estúdio o presidente da Fundase, Herculano Campos. Boa noite, presidente. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth. É um prazer estar com você. Presidente, a gente começa essa entrevista falando dessa nova fase da Fundase, pós-intervenção. Como é que se encontra hoje a instituição que o senhor preside? Olha, a Fundase é um poço de projetos, de criatividade e de desafios. A gente pegou a instituição depois da intervenção do Ministério Público, que organizou a instituição do ponto de vista principalmente administrativo, e hoje a gente se encontra diante do desafio de ampliar essa organização do administrativo para o pedagógico. E nesse contexto, presidente, de ampliar para o pedagógico, a Fundase trabalha com um tema extremamente nevrálgico, com os jovens infratores, que dividem, inclusive, a própria percepção da sociedade. Como estão as unidades em termos de superpopulação, de ocupação das unidades para esses menores infratores? A Fundase hoje tem 10 unidades distribuídas em Natal, Parnamirim, Caicó e Mossoró. Eu diria que do ponto de vista, objetivamente, Sim. do ponto de vista da população de jovens dentro da Fundase, é muito tranquilo. A gente tem um controle feito pela Central de Vagas, a nossa Central de Vagas, cujo regimento interno foi definido num acordo judiciário. E o judiciário acompanha diariamente a disponibilidade de vagas, de tal forma que a gente nunca tem superpopulação. Temos o limite, mas superpopulação nunca chegamos e aí contamos, nesse sentido, com a compreensão e a parceria do judiciário. Presidente, quando a gente fala desses menores infratores, sempre vem uma preocupação muito comum, que é a ressocialização, a recuperação desses jovens. Que tipo de atividade o senhor, que assumiu desde março, está realizando nesse sentido, nessa vertente? Por exemplo, agora mesmo, agora há pouco, participei de uma reunião com o Ministério Público do Trabalho, em que fui buscar parceria para um projeto em particular que está sendo desenvolvido em Mossoró, na Unidade de Privação de Liberdade de Mossoró, que é de criação de peixes e plantação hidropônica de legumes. A gente não tem interesse na produção em si, a gente não quer escala, mas o elemento pedagógico e formativo dos jovens com vista ao seu futuro, isso é fundamental. Então, nossas ações sempre têm esse sentido que eu diria duplo, no mínimo. Ocupa o jovem no seu dia a dia dentro das nossas unidades e, ao mesmo tempo, prepara ele para depois que sai da unidade. Esse é o modelo que deve ser adotado, que está sendo adotado em outras unidades, presidente? Esse é um modelo que a gente quer implementar com diferenciais, não o mesmo projeto. Só para lhe dar uma outra ideia, a gente quer implementar um projeto focado no artesanato em Caicó, justamente por conta... Pela característica da região. Da característica regional. Eu fiquei extremamente impressionado na festa de Santana, no dia da feirinha, pela procura dos produtos do nosso estande. E aí achei que a gente poderia fazer um investimento focado no artesanato, que ao mesmo tempo atendesse os meninos, atendesse a dinâmica pedagógica diária e pensasse preparação para o futuro. Essa é a nossa ideia. Presidente, o Brasil vive um momento de muita discussão, inclusive a chamada redução da maioridade penal. O senhor está convivendo diretamente com jovens infratores. Qual é o posicionamento do senhor sobre isso? O meu posicionamento é que o fato da gente trabalhar com adolescente não é algo sem sentido. Em que pese, de uma maneira geral, a imprensa caracterizar como menores,
a gente tem menores adolescentes e crianças. A gente trabalha com uma faixa muito específica de público, que são os adolescentes, e nesse sentido a gente trabalha com um público que está passível do processo de formação, de desenvolvimento. Tem muitos desses meninos que, pelo envolvimento, pelo histórico de envolvimento com N situações de transgressão, a gente tem uma aposta menor de que haja possibilidade de ressocialização. Mas muitos deles cometeram o primeiro delito, estão entrando nesse processo da transgressão ao regime jurídico, de tal forma que o nosso investimento é firme na possibilidade de trazê-lo para uma outra perspectiva, um outro projeto de vida. Presidente Herculano Campos, muito obrigada, presidente, por sua participação aqui no Band Cidade. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer e estou à disposição. Muito obrigada, presidente, boa noite. Boa noite. O Band Cidade vai ficando por aqui. Se você quiser rever essas e outras informações, você acessa o site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil, é o politicaemfoco.com. Sua companhia agora é o Jornal da Band e a gente volta a se encontrar amanhã, 18h50, aqui na tela da Band. Até lá.